advogado sobrecarregado pode gerar ruína para o seu próprio escritório. Isso é uma realidade que todos os advogados e advogadas no Brasil enfrentam. São mais de 1 milhão de advogados e advogadas, e todos vocês já sabem disso. E pensando nisso, a parceira aqui do Manda, a Jusfy, nasce com um propósito claríssimo, que é apresentar um ecossistema de soluções nas quais o advogado pode ficar cada vez menos sobrecarregado e focar justamente na parte estratégica do seu escritório. Dentro da Jusfy você vai encontrar diversas soluções, calculadoras jurídicas, também monitoramento de processos, buscadores inteligentes, prospecção com inteligência de dados, assistência com IA, dentre outras diversas possibilidades. São mais de 20 soluções. Conheçam a Jusfy, parceira aqui do Manda Pro Jurídico, e também destravem a sua advocacia. Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Seu Manda Pro Jurídico Podcast, seu podcast que desjuridica, Juridicase também, o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. E hoje a mesa tá cheia, adoro mesa cheia. Como é que vocês estão, Pedro de Regina e Natália Dias? Tudo bem, graças a Deus. Quem falou que existe plantão 12 por 36 mentiu, porque ontem à noite a gente estava aqui e agora de manhã estamos outra vez. Exatamente. Então a gravação aqui não para. Não para, produção de conteúdo na veia. Ainda bem que ninguém aqui é seletista, né, Pedro? Ainda porque bem, senão a gente graças ao estaria bom pai. infringindo as regras trabalhistas. Então, assim, não sei se é bom ou ruim, mas nesse caso, de fato, não há lei para nos proteger, exceto o nosso próprio cansaço. O empreendedorismo não para. E o empreendedorismo na comunicação, então, tem que estar sempre presente aí, atendendo vocês, nossa querida audiência. Agora, Natália Dias, sem mais delongas, apresente hoje o nosso convidado que, cara, a gente está muito feliz com a presença dele aqui. Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar com um cara muito especial, que a gente já conhece há muito tempo e que vocês também conhecem indiretamente. Por quê, gente? Estamos aqui hoje com o Gabriel Mancuso, que é CEO da JustCash. Só que ele vem aqui, gente, para falar sobre uma outra perspectiva, porque hoje a gente vai falar sobre a relação entre dinheiro e a sua advocacia. E como a sua não relação com o dinheiro pode estar te impactando negativamente. O Gabriel, ele é formado em engenharia de produção, o que eu acho que já é um grande ganho. É verdade. Porque estamos nessa mesa aqui com 3 advogados e um engenheiro. Não sei quem vai sair perdendo, depois vocês vão me dizer. Gabriel, obrigada pela sua presença hoje. Fico muito feliz de você ter vindo de Porto Alegre para falar com a gente, assim. Acho que o papo vai ser riquíssimo. Eu que agradeço, gente. Estou muito feliz de estar aqui também. Acho que eu tô na desvantagem aqui, pelo jeito, então, né? Não, que isso. Mas acho que todos em prol do mesmo propósito aqui, ajudar a advocacia brasileira a se organizar melhor, a gerir melhor os seus negócios para poder prosperar, né? Mas então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. À noite eu também estava trabalhando, mas eu estava trabalhando vindo para cá. Agora cá estou, dormi, tranquilo. Inclusive, 100% pro inclusive o Mancuso trouxe o sol pro Rio de Janeiro, né? Nossa, Mancuso. Que tava aparecendo no Porto Alegre quando a gente foi lá no evento da Doc 9. Tava E agora que ele traga traga as ideias cartesianas para organizar a nossa pauta aqui, né? Exatamente, tá puxando esse gancho, né, cara? Você é engenheiro e trabalha no mercado jurídico. Cara, por que raio você quis parar pra ficar lidando com advogado, meu irmão? Pois é, essa história é curiosa porque, né, eu nunca planejei isso, né? Até, curiosamente, quando eu era jovem, a minha avó disse que eu tinha que fazer direito. Na cabeça dela, eu tinha que ser juiz, por algum motivo. Clássico da geração anterior, né? Exato. E, né, acabou que eu trilhei outra jornada, fiz engenharia, sempre fui um cara muito de eficiência, assim. Então, eu sou o cara que é até meio neurótico de ficar pensando tudo, o melhor jeito de fazer cada coisa. E eu sempre trabalhei na área financeira e gestão, né? Então, todas as empresas que eu passei, eu trabalhava na área financeira, mas me envolvia com indicadores, gestão de forma geral. E aí, lá em 2016, eu entrei na Doc 9, que até o meu sócio Klaus esteve aqui já no podcast, né? Um cara sensacional. E eu assumi a área financeira da Doc 9, né? E aí a gente cresceu muito. Me tornei diretor, me tornei sócio da empresa. Depois assumi outras áreas também. E nessa jornada, né, já dentro de uma Lotec, então a gente já se relacionava muito com advogados, né? Sejam os clientes da Doc 9, que normalmente eram grandes escritórios ou departamentos jurídicos, ou os parceiros da Doc 9, que normalmente eram advogados autônomos e pequenos escritórios, que eu fui, né, me apropriando um pouco da área, conhecendo as pessoas, os processos, né, como a coisa funciona. E depois eu vim a fundar a JustCash, vendo toda a necessidade que os advogados tinham, principalmente daí os autônomos, pequenos, médios escritórios, de se organizar financeiramente, de se planejar e de conseguir ter uma disponibilidade de caixa naqueles momentos em que não se tem previsibilidade, não se tem recebimentos, que eu acho que, para mim, foi uma coisa bem curiosa, o quanto a profissão do advogado talvez seja a mais complexa do ponto de vista financeiro. Então, resumidamente, assim,
Aí que eu fui parar na área jurídica, né? E de lá para cá, lógico, aprendi muito, mas né, sigo aprendendo e me desenvolvendo. Essa sua migração da Doc9 para JustCash, qual foi o insight que você teve com o seu background todo aí da questão financeira, de ser engenheiro de produção? Qual foi o insight que você teve de, cara, o mercado jurídico precisa disso? Eu tô vendo aqui um mercado que é carente de uma assessoria financeira, de uma conscientização financeira, e como é que eu, através da JustCash, posso ajudar esses pequenos escritórios e advogados? Não, legal, Pedro. O que aconteceu foi que a Doc9, ela tinha e ainda tem milhares de advogados parceiros, né? E aí eles conduziam inúmeros diferentes atos ali dentro da nossa rede. E a gente percebia que mesmo excelentes profissionais, então pessoas que a gente tinha um excelente feedback da atuação jurídica, muitas vezes tinham uma dificuldade financeira enorme. Então a gente recebia feedbacks lá ou pedidos, precisava de um apoio financeiro, precisava de uma antecipação, alguma coisa nesse sentido. E mesmo sabendo que era um excelente profissional. E esses profissionais, eles não atuavam muitas vezes exclusivamente como parceiros do Doc9. Eles tinham a sua atuação, tinham o seu escritório. Então, muitas vezes advogavam, né? Então, a gente começou, eu, né, por estar ali na área financeira, comecei a perceber isso de forma mais concreta. E aí a gente começou a estudar. Eu, primeiramente, né, sozinho, depois, óbvio, a gente foi formando uma equipe para se aprofundar nisso, mas que tinha uma dor muito grande aí, que é muito oriunda da demora do judiciário e desse enorme lapso temporal entre o trabalho que o advogado emprega, né, no processo judicial, principalmente quando ele está do lado do autor, e aí ele é remunerado muito mais pelo êxito, né? Então, vamos pensar aqui em honorários sucumbenciais ou honorários contratuais. Em muitas áreas do direito, isso vai acontecer só lá no final do processo. Então, esse advogado tinha que trabalhar meses ou anos até ter a sua receita. Então, se a gente for pensar um pouquinho aqui, refletir, qual profissão que tu leva 12, 24, 36 meses para receber a receita oriunda do teu trabalho sem saber quando é? Que é diferente, por exemplo, de eu fechar um parcelamento de um serviço em 36 vezes, por exemplo. Eu tenho consciência de que vai levar 36 vezes, né? E isso para um profissional que, vocês podem me corrigir, mas que não tem formação alguma na área financeira. Então, isso... Em regra, não. Nem na faculdade a gente aprende sobre isso, né? Esse era o ponto que eu queria trazer para vocês. Eu vou trazer um dado e depois eu quero fazer uma pergunta especificamente pro Mancuso e pro Pedro. Eu pesquisei aqui, o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, que foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. E ela divulgou, em maio do ano passado, de 2024, que 72% dos advogados do Brasil atuam como autônomos. Em regra, essa dificuldade que o Gabriel está trazendo, ela atinge com muito mais força o autônomo, porque ele não está resguardado dentro de uma empresa ou de um escritório que vai assegurar um recebimento mensal, seja qual título for. Ele simplesmente tem que trabalhar e, a partir daquela demanda com um cliente específico, ele tem que receber. Dado esse cenário, a pergunta que eu faço para vocês dois é: para o Gabriel, que tem uma visão descolada, porque tem uma outra formação, e para o Pedro, que atua diariamente e que é um advogado com essa formação. Por que vocês acham que o advogado, que é um profissional que precisa, talvez mais do que outros, ter consciência financeira e noções claras de gestão financeira, dado esse dado que eu trouxe, que 72% atua como autônomo, dado que esse perfil de advogado, que seria o que mais precisa entender de dinheiro e saber lidar com dinheiro, é hoje, dentro da esteira das profissões clássicas que a gente vê, o que tem mais dificuldade? Esse eu acho que é um grande questionamento, porque, e assim, sempre que eu comecei a entrar nesse mundo e comecei a me relacionar muito com os advogados, eu refleti o quanto o advogado, na verdade, tem que ser um empreendedor, um gestor. E a área financeira é uma importantíssima, porque o que quebra uma empresa é o financeiro, né? É a falta de caixa. Mas o advogado, ele tem que ser um empreendedor, um gestor, de forma geral, do seu escritório. E como tu falou, Nath, grosseiramente 70% dos... Até saiu uma pesquisa da AB2L, né, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, que levou para 68%, se não me engano. Então, assim, é isso aí. Nessa... O número é ao redor de 70%, então a imensa maioria dos profissionais vão para a advocacia autônoma. Esse cara, ele precisa sair... Ele sai da universidade, ele começa o seu escritório, ele precisa ser um gestor. Só que ele vai aprender isso totalmente na prática, no dia a dia, e vai sofrer com isso. Normalmente, ele vai levar ali
alguns meses ou anos até entender o que ele precisa fazer. Então, eu estava até falando um pouquinho com vocês antes aqui, será que isso tem mudado na formação dos advogados, né, ou dos estudantes, dos bacharéis? Eu acredito que não. E é muito curioso, porque o que eu vejo existe um gap aí de comunicação, de ensino para formar esse profissional para que ele possa atuar. Hoje ele se forma, ele se autoforma à medida que ele busca conteúdos, né? E aí o que a gente buscou com a JustCash foi, claro, criar um produto, um serviço que facilite a vida dele, que no caso é a antecipação de honorários, mas criar toda uma parte de conteúdo, ferramentas para facilitar o planejamento financeiro e a educação financeira para que ele tenha consistência na sua jornada, né? Que ele consiga passar por essa fase inicial e depois ter um planejamento para conduzir o escritório. Mas assim, a pergunta do porquê isso acontece, por que as universidades então não começam a atuar um pouco nisso? Não sei responder. E até trazendo um dado de uma pesquisa de mercado que foi feita, 60% dos escritórios fecham nos 5 primeiros anos por falhas estruturais e também, dentro das falhas estruturais, o financeiro também é uma das partes, talvez, possivelmente, uma das principais. Então, me parece claro que esse gargalo que é deixado dentro do ambiente acadêmico, nas faculdades, até nas pós-graduações, etc., é um problema que, assim, é uma dor do mercado, é uma doença que existe dentro da advocacia que a gente tem um pouco de dificuldade. Eu me lembro que eu tenho um amigo de longa data que é advogado também, mais velho que eu, deve regular mais ou menos com a idade do Pedro, e ele começou antes na advocacia, e ele já namorava, era noivo há muito tempo. E aí, quando ele casou, ele falou, ainda bem que eu consegui agora pagar meu casamento, porque veio a grande ação que mudou a vida dele. E ele pôde comprar a casa dele, fazer um investimento no casamento dele, que foi um festão, era um sonho do casal. Isso tudo só se deu a partir de uma longa demora, eu acho que foram 3 anos esperando que ele pudesse ter acesso, né, aos honorários sucumbenciais que ele tinha direito. E isso é um grande problema, porque ele, na verdade, foram 3 anos que poderiam ser 5, poderiam ser 7. Tem gente que faz a festa de aniversário hoje em dia dentro dos cartórios aqui no TJRJ. Não sei se essa moda pegou já no TJRS, mas é uma realidade que, assim, não só a vida profissional, o cara não consegue pagar a conta, mas também certas metas, certos objetivos da vida pessoal também são atrasados justamente por essa imprevisibilidade dos seus recebimentos, cara. Eu acho que isso afeta todos os aspectos da vida do advogado e da advogada, né, Pedro? Cara, eu acho assim, educação financeira, ela deveria ser algo estudado, inclusive ensinado nas escolas. Eu acho que eu vou até dar um step back. Eu acho que não é nenhuma particularidade só da advocacia. Eu acho que isso é um trabalho de conscientização que devia ter em grade curricular e escolar. Porque isso afeta todas as profissões. A gente trata do direito porque, primeiro, somos advogados e, segundo, que é a profissão que tem mais profissionais habilitados inscritos no respectivo conselho de classe, que é o OAB. Estamos falando aí no diverso de mais de 1,5 milhão de advogados. Então, isso nenhuma outra profissão no Brasil, nem no mundo, né? Porque o advogado no Brasil tem mais do que o mundo inteiro, você tem tantas pessoas inscritas. Então, isso é um mercado muito pujante por causa desse volume de profissionais que atuam na área. Quando você vai para um cenário de escritório de advocacia, eu vou até além dos autônomos, que é 70%. Acho que você pode até estender essa regra aí de 68 ou 74, ou seja, qual for aí a métrica que a gente use, para, sei lá, eu acho que 80% ou 90% quando você pega escritórios pequenos também nesse pagode. Sim. Porque é o cara que, assim, eu não tenho muito contato com advogado autônomo, para ser sincero. Mas eu tenho com vários que saíram de escritórios grandes, montaram ali a sua sociedade individual de advocacia, que de um tempo para cá ficou permitido, uma PJzinha unindividual, e esses caras começam, entre aspas, a empreender. Só que eles vão atropelados por isso, porque ele saiu, vamos dizer assim, ainda que ele tenha recebido uma indenização do escritório grande, ele ainda não tem o fluxo de caixa gerando para pagar a conta do escritório dele, da sede, se ele tiver uma sede, de um estagiário que ele vier a contratar, das contas mesmo que ele tenha de condomínio, IPTU, aluguel, eventualmente. Então, assim, ele precisa lidar com uma série de informações, além de atender o cliente dele, além de atuar no processo ou no contencioso estratégico, seja também no consultivo. Ele precisa atender isso tudo de uma vez só. E ele acaba concentrando tudo nele. Não só o advogado autônomo, mas também esse pequeno empresário advogado, vamos dizer assim, né? Então, assim, essa conscientização, eu acho que é de suma importância lá atrás, na Faculdade de Direito mais ainda, e aí na Faculdade de Direito, naturalmente, você pode direcionar para um pequeno escritório de advocacia. Obviamente, hoje você tem
empresas como, por exemplo, a JustCash, que auxilia, que dá aula, cursos. Você também tem a ferramenta em si que te propicia, por exemplo, a antecipação de honorários advocatícios. Como a gente aqui, todo mundo que é nosso seguidor já ouviu a gente falar. Então, assim, eu acho que é muito importante você ter essa conscientização. E eu acho que isso o YouTube ajudou muito. Porque hoje você tem um acesso muito forte à informação de conscientização financeira. Existem várias pessoas falando sobre isso. Eu acho que isso se divulgou. Quando você tinha as mídias tradicionais, rádio e televisão, não existia pessoas falando sobre isso em programas. Vamos ser sinceros, não sim, tinha, de não era um fato. foco. Não tinha afinidade com o telespectador ou com o ouvinte de rádio. Eu acho que o YouTube traz muito isso. Principalmente o YouTube, mas assim, rede social de forma geral. Então, você dá uma abertura para conscientização maior. Então, é importante. Isso é uma coisa que é imprescindível para o sucesso do negócio, como muito bem o Rodrigo levantou aqui de dado. 60% dos escritórios fecham em 5 anos, né? Exato. Foi o que Nos você primeiros falou, nos primeiros 5 anos. Então, é mais ou menos, se você traçar um paralelo, as empresas fechando no Brasil. E tem muito a ver com a É administração. o recorte de Brasil, né? É Carga verdade. tributária, custo trabalhista e tudo que envolve uma abertura de uma empresa. Não é simplesmente você pagar lá pro seu contador ou pro seu advogado abrir a empresa e achar que a empresa vai seguir sozinho. Você tem que fazer gestão, você tem que fazer alteração contratual, você tem que fazer assembleia, você tem que ter uma série de outras obrigações legais que às vezes as pessoas não se ligam que ela tem que fazer. E aquilo vai se acumulando e aquilo acaba encralacrando a empresa a ponto dela se tornar inviável. Então, esse paralelo também existe no escritório de advocacia. Por isso que é de sua importância contar com parceiros, por exemplo, como a JustCash, que trazem ferramentas e até cursos ali para você aprender como é que funciona, mas também cabe você se conscientizar e procurar como você pode fazer uma gestão eficiente. Não misturar o caixa do escritório com o seu salário. Isso tem que ser muito bem estabelecido. Isso é uma coisa que não é falada. Inclusive, eu peguei várias estatísticas do perfil da advocacia brasileira. Por que é importante? E eu procuro sempre fazer isso. Porque eu sou sócia de um escritório que tem um perfil específico. Se eu ficar levando em consideração só a minha vivência e minha convivência com outros advogados, eu posso perder a noção de como o Brasil é. E aí, dentre essas estatísticas, uma delas é que 49% dos advogados brasileiros misturam as finanças pessoais e profissionais. Olha aí. E eu acho que vale até pegar um gancho no que o Pedro falou, que a gente está falando de advocacia, mas todo mundo que trabalha com empresa, ainda mais pequenas empresas, sabe que essa é a realidade do empresário. Então, quando o advogado se torna esse empresário, ele, na verdade, está replicando um perfil padrão. Só que eu acho que a diferença, o que agrava pro advogado, é exatamente aquilo que o Gabriel falou e que o Rodrigo falou também. É essa falta de previsibilidade no recebimento, porque o cara depende especificamente do judiciário, não de um contrato. Às vezes você é um empresário que vende, sei lá, caneca. Mas eu sei que eu tenho uma previsibilidade de contrato. O cara pode ser inadimplente ou não, mas eu tenho 10 contratinhos, 3 vão ser inadimplentes, 7 vão me pagar. O advogado, não. O advogado que trabalha com litígio contencioso, até eventualmente estratégico, às vezes ele cobra um valorzinho pequeno na entrada e o grande lance dele é ao final da ação, na hipótese de êxito. E aí o cara vai receber quando, assim, sabe? Se receber. Se receber. Isso que você falou é perfeito e ainda bota um outro ingrediente. A responsabilidade do advogado nos casos ela é ilimitada e é subsidiária se tiver uma empresa, se não tiver, é direto nas costas dele. Sim. Então, assim, se ele cometer algum problema ali, algum desvio, perder alguma responsabilidade, afeta o patrimônio dele. O que aí o empresariado de uma limitada, que integralizar o capital social, blá, blá, ele tem a proteção da empresa. Sim. Vai responder de acordo com o capital social, se não tiver, obviamente, desvio de finalidade, né? Enfim, requisito ali do Código Civil. Mas, assim, para além disso, além da obrigação financeira, além do caos financeiro do advogado, além de tudo isso foi discutido, a responsabilidade dele ser ilimitada tem um agravante ainda maior pro caso dele, né? Sim, Que o empresariado brasileiro, se fizer todas essas besteiras que a gente falou aqui, misturar caixa e tal, na teoria ele não vai ser afetado no patrimônio pessoal. O advogado vai. O advogado vai. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O pessoal chama ele de Menks, eu peguei esse apelido pra falar também. Eu pedi autorização lá no Doc 9 Summit, inclusive. Tá aprovado, tá aprovado. Ele liberou. O STJ é válido print como prova. Exato. Mas tu tem assinado aí? Não, mas aqui eu tenho minhas testemunhas, eles estavam nesse momento. Mas eu ia te fazer uma pergunta, cara. A gente tá falando, assim, esse cenário que muitas vezes a gente estuda e lê, mas, cara, você na linha de frente, conversando com os advogados, fazendo as tratativas, fazendo a negociação dos contratos, das antecipações que o pessoal fala, qual é o seu diagnóstico, assim, se você pudesse fazer um censo da sua clientela, como você definiria o advogado e a advogada, assim, espalhado pelo Brasil, cara? Que você atende o Brasil inteiro, né? Isso, a gente atende o Brasil inteiro desde a fundação da empresa.
E foi curioso que, assim, a gente acaba não tendo uma concentração. A gente, de fato, tem clientes no Brasil inteiro e perfis diferentes, como a gente estava falando, né? De advogados autônomos, mas muitos desses pequenos escritórios, como o Pedro referenciou também. E como o Pedro comentou, de fato, é uma jornada dura mesmo para o pequeno escritório, né? Ele pode até já ter uma grande bagagem, talvez trazer alguns clientes, mas o ciclo financeiro é o mesmo e é extremamente problemático se ele tem esse comportamento de recebimento no êxito, né? Que a gente vinha falando. Sim. E que a gente nem falou do risco do não êxito, né? É Que a gente verdade. acabou ou do risco de perder o patrimônio da pessoa física, inclusive, né? Como a gente estava falando aqui. Mas qual que é o nosso diagnóstico? A gente vê vários perfis, tá? Então, nos parece que, de fato, no geral, o advogado brasileiro, ele não tem, por natureza, essa gestão financeira. Então, ele realmente sofre com essa falta de planejamento e falta de conhecimento. Boa parte dos nossos clientes, de fato, não separa as finanças da pessoa física e da pessoa jurídica. Essa é a primeira dica em todos os materiais, se vocês forem ver palestras que a gente já deu, ou conteúdos que a gente cria, essa é a primeira sugestão. E às vezes até para o autônomo. Digamos que o autônomo trabalhe na pessoa física, né? Os contratos dele são na pessoa física. Hoje em dia tem 1 milhão de bancos digitais. Cria uma outra conta num banco digital e separa o dinheiro. Aqui é o dinheiro do meu escritório, por mais que seja lá, podia ser o Mancuso Advocacia, e aqui sou eu, né? Aqui está minha pessoa O teu física. CPF e CNPJ, né? Eu me pago daqui para cá, gasto meu dinheiro Perfeito. pessoal aqui, porque normalmente o advogado ele não tem o primeiro passo, que é o controle financeiro. O primeiro passo para tu fazer um planejamento é tu saber o que está acontecendo. Então, a primeira dica que a gente dá é essa: vamos separar os bolsos, né? Depois é controlar, registra. Faz da forma mais simples possível para ti. Para mim vai funcionar escrever num caderno. Ótimo, escreve num caderno. Para mim é uma planilha. Não, eu vou direto para um sistema, não tem problema. A questão é o controle. Então, registrar. À medida que tu registra, tu vai começar a entender. Né? Tu vai começar a para onde está indo o dinheiro. E o problema que a gente vinha falando antes, dessa diferença entre as receitas e os gastos, é que o gasto é certo. Né? O cara foi lá e alugou o escritório. O cara tem o condomínio, tem o aluguel e as despesas fixas lá, internet, telefone, tem a OAB todo ano. A OAB não vai deixar ele, né? Ele vai ter que pagar. Então, os gastos são certos e a receita não é. Então, à medida que ele controla, ele começa a visualizar isso, enxergar essa dinâmica que era muito, né, subjetiva na cabeça dele, que não tinha esse know-how. E aí, quando ele percebe que leva 24 meses, 36 meses, ele começa, tem um problema aqui, começa a materializar mais. Então, para um advogado, por exemplo, vai operar numa área que ele, em média, vai levar 36 meses, ele tem que ter 36 meses de gastos no caixa. Abertura, sim. Via No de mínimo, regra. né? É aquele famoso cash is king, né? Que todo mundo fala. E, inclusive, na pandemia, né? Foi a frase que eu mais ouvi durante a crise financeira em função da pandemia, foi isso. E aí, durante a pandemia, que nasce a JustCash, né? Conta um pouco aí esse momento de nascimento da JustCash, porque eu acho que é uma história bonita, cara, de você e do Cláudio nessa história. Não, claro, realmente foi uma história que passou por um grande desafio, mas que depois, felizmente, foi muito positiva, né? Então, eu comecei essa minha jornada no mundo jurídico lá em 2016, na Doc9. A gente cresceu bastante a empresa, felizmente, mas chegou a pandemia e nós tínhamos uma empresa que tinha um serviço pay-per-use, né? Então, os clientes eles usavam ao longo do mês e pagavam no mês subsequente. E aí, quando o CNJ mandou aquele aviso, parou todos os prazos, mandou todos os tribunais pararem, a nossa receita foi praticamente a zero. Né? A gente caiu 99,4%, se não me engano. Aí o cara dos números, né? A gente foi para 0,6% da receita habitual, né? Mensal. No primeiro mês, depois subiu para 1,5%, depois foi para 5%, né? Então ele foi retomando aos poucos, né? O judiciário foi voltando e teve que inovar muito naquele período, né? Vocês devem lembrar. Eu lembro que na Doc9 a gente falava que as audiências virtuais um dia, talvez, dali a 15 anos, surgiriam. Do dia pra noite. E do nada começaram as audiências virtuais, né? Ou telepresenciais. Cara, a necessidade é a mãe do progresso. Exatamente. Então, a gente viveu uma dura realidade naquele momento. Foi muito difícil, porque a gente teve que fazer desligamentos na empresa. Realmente foi bem difícil. Felizmente, a gente manteve todos os clientes na época. Então, foi muito mais uma questão do mercado, né? E não da perda dos clientes. E a gente conseguiu ir inovando, criando outros produtos. E hoje a Doc9 está muito bem, né?
Quem não ouviu a história, escute. Klaus esteve É. aqui e É pôde verdade, fica comentar. a dica do... Ficou bem legal. Gostei. Já fez a Hoje. dica do nosso episódio. Já tá aqui. Porque também, gente, assim, é uma jornada pessoal de uma empresa, mas também é a jornada de muitos empreendedores, né? Não, total. Tem muito empreendedor que chega, assim, na boca do abismo e a partir daquele momento que consegue se reinventar, desenvolver mais programas e às vezes o cara tava desse tamanho quando tava na boca do abismo. Depois que ele sai de lá, ele quadruplica o tamanho. Eu acho que é o que eu tento fazer, enfim, eu acho que todo mundo deveria tentar fazer também, que é sempre buscar referências, né? E essa história desse ponto de inflexão da Doc9 e a partir daí, vindo a solução da JustCash e tudo que aconteceu depois também na Doc, é uma referência para as pessoas poderem absorver para, de repente, algum caso concreto, para poder aplicar na sua vida, porque você tem ali o conhecimento do que aconteceu e o que eles podem aplicar do que foi aplicado com vocês lá naquela época, né, cara? Sem dúvida. Assim, para terminar, né, da JustCash, que eu acabei falando da Doc9, nesse momento, então, a gente foi bem impactado. E, ao mesmo tempo que a Doc9 se desenvolveu, em paralelo, eu refleti sobre essa dor que eu via dos advogados, que eu já estava vivendo há muitos anos ali, acompanhando, né, em torno de 4 anos, do relacionamento que a gente tinha com os advogados parceiros da Doc9, e vi, não, mas espera aí, tem um problema importante aqui, tem toda uma comunidade de 1,5 milhão de pessoas, né, dos quais 70% autônomos, por exemplo, que tem essa dor mais agravada e que precisam de um produto específico, de uma ajuda específica. E aí que nasceu a JustCash. Aí eu fundei a JustCash, então, ali durante a pandemia, né, aos poucos a gente foi formando uma equipe, hoje já somos mais de 40 pessoas na equipe da empresa. Caramba. E fomos criando tanto os produtos de antecipação de créditos. Hoje a gente antecipa honorários sucumbenciais, contratuais, dativos também. Periciais também. A gente mistura bastante a JustCash. Se tiver faltando mão de obra, ela chama a gente que a gente faz tudo da JustCash. Já atende metade dos clientes melhor. Já, estamos aqui ó, com o pitch na ponta da língua. E depois também os valores de condenação. Muitas vezes o cliente ele tem o interesse de chamar o seu cliente, o autor da ação, para antecipar conjuntamente. Isso ajuda também a vida daquela pessoa. Né? O nosso propósito é facilitar a vida de quem depende do judiciário. Então, Sim. a gente vê que muitas vezes o autor tem essa dificuldade e, lógico, o advogado, porque a receita dele recorrentemente depende do judiciário. Né? Então, a gente foi tanto criando esses produtos, quanto criando conteúdo, ferramentas. Né? Quem quiser dar uma olhada no site da JustCash lá, a gente tem várias ferramentas gratuitas, né? É só acessar lá, baixar, como a planilha financeira, o e-book de finanças, como declarar imposto de renda, que é uma dor também, muitas vezes. Falamos né? aqui também sobre você isso. deve ter comentado. Então, a origem se deu um pouco de tudo isso que eu vivi enquanto gestor na Doc9, com essa visão financeira que eu sempre tive, né, de gestão e finanças, mas vendo o quanto essa profissão tem uma dor mais aguda do que o profissional em geral, por essa falta de previsibilidade e essa demora gigantesca. É uma coisa interessante, né? Porque, assim, eu sempre trabalhei com empresas e com operações empresariais. E em várias operações é muito comum você tratar de antecipação de recebível. Às vezes, a antecipação do recebível, ela é até uma forma de garantia de algum contrato específico. Olha, eu não tenho... Tem até gente que chama de garantia fumaça. E esse é o ponto que eu quero chegar. Às vezes, você não tem uma garantia para dar em determinado contrato, mas você tem você tem ali um direito creditório. Então, você antecipa o recebível. Tem gente que antecipa recebível até de cartão de crédito. E aí, o ponto que eu quero... E aí, tem muita gente que enxerga uma fragilidade nessa forma de garantia. Quando vocês fundaram a JustCash, como é que foi refletir sobre... Porque vocês estão antecipando um direito creditório ali do advogado e vocês ficam no aguardo do judiciário ou até do adimplemento de um contrato lá entre partes. Como é que foi? E aí, Gabriel, até num aspecto mais pensando como um engenheiro pensa, como alguém que lida com números pensa. Uhum. Como é que foi fundar uma empresa baseado em algum certo nível de risco? Claro. Eu acho que, assim, primeiro, para responder essa pergunta, eu diria, né? Acho que todo empreendedor, ele entra em risco. Né? Então, quem
não tem esse perfil de assumir risco, normalmente não vai empreender, e não tem problema, né? As E pessoas vai são assumir o diferentes. risco de não arriscar também. Né? É, importante exato. avisar isso. Cara, Também- gostei. Né? Também tem esse, né? Tem discussões sobre isso, né? A certeza da remuneração mensal, ela é uma até ela não existir mais. né? Exato. É isso. É duro, mas, né? Pode Todos os acontecer. empresários aqui, ó, defendendo a sua própria causa. Todo mundo com perfil de empreender, né? Que a CLT pira com a gente. Mas naquele momento, assim, a gente... acho que o principal ponto, até para qualquer empreendedor que vá começar, é entender se tem um problema para ser resolvido. Então, assim, o que a gente via ali e que ficou claro é, olha, tem um problema aqui e não tem ninguém que está olhando para esse público. Porque a antecipação de créditos, por exemplo, de precatórios, é algo que se faz há milênios. Então, assim, já existia uma certa segurança, vamos dizer, em como é entendida a cessão de créditos, mas ninguém, olhava para o advogado, né? E a gente foi a primeira empresa que olhou para o advogado, tentou criar soluções para o advogado. Nosso fluxo de atendimento é pensado para facilitar a vida do advogado. Com isso, a gente antecipa créditos a partir de R$1.000. A gente é a única empresa que antecipa pequenos créditos, porque muitas vezes aquele pequeno escritório ou aquele autônomo, ele não vai, de repente, ter um processo de centenas de milhares ou centenas de milhões de reais para antecipar. Então, a gente antecipa desde o menor crédito. Mas foi um risco. Qual foi o principal risco? De previsibilidade. Né? A gente se propôs a criar algoritmos que pudessem predizer quando aquele crédito vai ser liquidado. E de como Isso é muito aquilo interessante. E como aquilo seria entendido pelo judiciário mesmo, né? Se a gente teria sucesso, se os clientes... Lógico, se os clientes gostariam, todo Eu acho que todos... o mercado tem. todos Mas muitas gostaram. vezes, se os clientes também nos ajudariam numa eventualidade de não habilitação, por exemplo, né? Porque a gente compra o crédito e se habilita para receber. Sim. E às vezes o advogado recebe o crédito. E aí ele nos repassa, né? Sim. Então isso é uma coisa importante. Ah, é Claro verdade. que é uma minoria dos casos, mas é um risco que a gente também assumiu ao entrar, né? Então, tinha vários riscos, a gente não tinha muitas certezas, a gente tinha algumas certezas e tinha uma clareza de que tinha muita gente para ser ajudada nesse mercado, muita dor, vamos dizer, muito problema. Então, a gente conseguia apoiar. E a gente vinha com esse know-how de como usar a tecnologia e de como abordar esse problema de uma forma estatística, vamos dizer assim, porque a gente já tinha um pouco desse know-how, e para facilitar, para usar a tecnologia de forma a trazer uma experiência fácil, uma experiência simples para o advogado quando entrasse em contato conosco e ao mesmo tempo produtiva, né? Porque para a gente ter um resultado, não poderia ser muito custoso antecipar um crédito de R$1.000. Tinha que ser otimizado. Então, a gente criou já uma operação para ela ser com uma experiência boa para o cliente, mas, ao mesmo tempo, muito produtiva da casa para dentro, né? Então, a gente usou muita tecnologia que a gente já tinha um know-how oriundo da Doc9 para criar uma experiência boa com baixíssimo custo transacional. Assim, falando nessa questão de planejamento financeiro, da visão que vocês tiveram de ver esse mercado jurídico como um mercado mesmo, porque às vezes as pessoas adaptam para o mercado jurídico, que é muito diferente de você pensar no mercado jurídico do zero, né? É verdade. Então, nesse sentido, seria clichê fazer a pergunta, se você pudesse dar um conselho para o Gabriel lá atrás, o que você faria de diferente? Saindo desse clichê e indo adiante, o que vocês pensam daqui para frente? Existe ainda um mercado a ser explorado? O que você enxerga da advocacia daqui para frente para você antecipar não os honorários, mas as dores da advocacia? Boa. O que a gente vê, e para complementar alguns dados que a gente já falou hoje aqui, o nosso perfil de cliente, que está dentro desse escopo dos autônomos, que são a imensa maioria dos advogados no Brasil, e desses pequenos escritórios, que a gente fez um exercício aqui que talvez chegue, então, em 85%, não sei, né, dos advogados do Brasil, a gente percebe que os nossos clientes, vários deles ainda são bem pouco bancarizados. Então, uma pesquisa que a gente fez numa parte da base, um tempo atrás, foi que em torno de 30% dos nossos clientes não tinham cartão de crédito. Caramba. Que é uma coisa
assim, Chocante ouvir inconcebível, digamos, pra... Essa me surpreendeu muito. É verdade. Eu não Então- vou ser cartão de crédito. Eu já A aviso gente logo. sabe, né? Pedro é o rei das milhas. Não, hoje em dia a gente, né, tá com o celular, tá com o smartwatch, Sim, simplesmente paga tudo, né? É. Acho que hoje em dia a gente nem usa dinheiro, né? Sim, É sim. raro tu ter Eles dinheiro um em problema espécie. é que não tem um dinheiro aí, porque um cara que, enfim, tem que dar ali rapidinho um dinheiro, você não tem, pô. Total. E então é uma coisa muito defasada. A gente tem vários clientes que são do interior. Então, às vezes a gente pensa, na advocacia, tu deve imaginar os grandes tribunais, as grandes localidades, mas né, o judiciário brasileiro ele vai em tudo que é canto. Sim. Tem vários clientes nossos, por exemplo, no norte, que se deslocam de balsa entre um cliente e outro. Né? Ele às vezes fica muitos dias inacessível no telefone, na interação conosco, porque ele está lá visitando os clientes dele no interior e não tem sinal de telefone. Então, a gente vê uma forma de criar alguns produtos financeiros para esse público que sejam pensados para ele, como o Pedro bem colocou. Pô, quais são as especificidades da vida dele que nenhuma grande instituição financeira vai pensar especificamente para ele. Então, tem todo um caminho aí. Acho que tem um caminho da gente acentuar essa parte de educação, produtos e ferramentas para facilitar a vida financeira do advogado. Então, como eu comentei, a gente já tem algumas no site, mas a gente está desenvolvendo alguns produtos dentro da nossa plataforma, dentro do sistema. Com viés educacional. Exato. E até de ferramental mesmo. Ele ter como planejar suas finanças ali dentro de forma mais simples, né? Projetar, gerenciar os seus gastos e receitas. Então, tem uma possibilidade, vamos dizer, de ferramental educação, tem uma possibilidade mais na linha de produtos financeiros. E o que a gente se coloca muito como um especialista por conta dessa tecnologia preditiva que eu comentei e de uma tecnologia muito interessante que a gente está desenvolvendo de análise autônoma. Então, hoje a gente já tem uma estrutura de agentes de IA que a gente consegue analisar o caso que o cliente envia de forma totalmente automática em alguns minutos. Independente de um ser humano. Independente de um ser humano. Caramba, que A maneiro. gente ainda não usa ela 100% na operação, porque a gente ainda faz a análise humana e tal, Sim. mas isso está evoluindo muito bem. Então, a ideia talvez o advogado, muitas vezes, ele não queira antecipar o crédito naquele momento. Mas o quanto aquela carteira dele não pode viabilizar outros instrumentos financeiros Legal. que hoje estão completamente alheios à economia real. O judiciário, a gente estima que transita por ele em torno de 2 trilhões ao ano. Né? Entram novos processos que equivalem a isso. Né? Obviamente, não todos são bem-sucedidos, né? Tem toda uma taxa de perda, mas mesmo em termos de execução ao ano, entram em torno de 530, 540 bilhões. Só que esse dinheiro está completamente alheio ao mercado. Sim. Porque ele pouco... Assim como a gente vinha falando que o mercado jurídico ele é visto de fora um pouquinho como um preconceito. É outro mundo, cada caso é um caso. O mundo financeiro jurídico também. Então, as tecnologias que a gente está desenvolvendo vão poder viabilizar outros tipos de negócio oriundos de todo esse capital que hoje inexiste no mercado real. E eu acho que é Legal. uma coisa bem legal. E eu vou te perguntar o que você falou, assim, da capilaridade, né? A capilaridade geográfica que vocês têm de clientes. E eu acho que um ponto que talvez seja um dos maiores desafios seja o atendimento, né? Visto que você acabou de falar de um cara que fica 2, 3 dias sem acesso à comunicação com vocês. Como vocês lidam com essa questão do atendimento? Você falou que está trazendo a tecnologia agora, mas talvez, até que ponto talvez ainda o atendimento humano tenha relevância? Aí é uma conversa de atendimento, tecnologia e manutenção da qualidade do serviço. Como é que você encara essa trinca de desafios para poder fazer a melhor prestação de serviço para o seu cliente? Boa. Eu acho assim, como a gente nasceu já pensando no advogado, nas pessoas que dependem do judiciário, e a gente tem muito cliente no centro, então sempre que a gente pensa em soluções ou mudanças, iniciativas dentro da empresa, a gente sempre reflete como é que o cliente vai receber isso, pois isso é bom para o cliente, porque as empresas, às vezes, elas pensam assim, vou melhorar meu processo. Aqui, eu posso automatizar isso aqui, eu posso cortar essa etapa, porque gera mais produtividade, economiza, mas e o cliente? Piora 1% a experiência dele, não deve ser mexido. Ou tem que ter muita cautela para mexer. Então, eu vejo que, assim, como a gente tem uma cultura muito forte de refletir sobre a percepção do cliente, eu entendo que a gente vai conseguir cada vez mais implementar a tecnologia sem perder
a experiência, né? O valor da experiência positiva. Mas hoje a gente já tem um portfólio tecnológico ali. A imensa maioria dos atendimentos hoje é pelo WhatsApp. Uma coisa muito simples. Hoje quase todo mundo tem o WhatsApp, né? Se não todo mundo tem o WhatsApp. Então, a gente faz quase todos os atendimentos da empresa pelo WhatsApp. Tanto passivo, vamos dizer, né? Quando o cliente vem falar conosco, quanto ativo. Mas ele tem, lógico, outras alternativas. Se ele quiser fazer uma ligação, se ele quiser falar por e-mail, se ele quiser pela plataforma, pelo sistema, ele consegue. Mas eu vejo que assim, as empresas que mantiverem o cliente no centro, e em cada reflexão de mudança, pensarem na experiência do cliente como a primeira perspectiva e aí conduzirem suas mudanças, não vão pecar na implementação de tecnologia. E acho que todo mundo já foi atendido por um robô. Claro. Sim. Tem experiências que são péssimas, né? Oh. Que tu, leva 2 minutos, tu quer atirar o telefone na parede. Então, não precisa ser... A gente só tem que ser crítico, né? Mas não precisa ser gênio para saber que aquela experiência é ruim. Então, a empresa, quando te dá aquela experiência, ela tá escolhendo gastar menos para te dar aquela experiência. Sim. Talvez nesse mercado, ok. Para nós, a experiência vem em primeiro lugar. Então, e aí eu acho que todas as empresas têm que pensar dessa forma. No mercado que eu tô, eu posso tratar dessa forma inadequada o meu cliente para dar para ele uma jornada estúpida e trabalhosa? Olha, em algum momento tu vai ser substituído. Essa é a minha visão. Eu vou trazer um caso aqui que uma vez a gente trouxe o Renato Porto aqui. Para mim, eu acho que foi o caso mais curioso da Juscash, que a gente estava fazendo o briefing aqui, e ele contou a experiência dele com a Juscash, que ele, todo final do ano, tem uma reunião de sócios do escritório dele, que ele vê quais são os clientes caros, assim, que estão torrando a paciência de todos os sócios, dos advogados, etc. E aí o que ele faz? Ele fala, cara, esse aqui eu vou contratar a Juscash, porque esse cara quer o dinheiro logo. Então eu vou lá, antecipo os honorários, entrego a ele, claro, oferece, né, de acordo com as condições que a Juscash oferece. Se o cara topar, e normalmente tem uma taxa de conversão Beijo, boa, tchau. ele continua até, enfim, a condução do caso, mas se livra da dor de cabeça do cliente. Então, o cliente que é o cliente chato também é uma alternativa da Juscash para poder livrar sua paciência, entendeu? É uma forma interessante. E ele melhora o atendimento dele também, porque sem possivelmente dúvida. ele poderia dar uma pistolada de vez em quando com o cliente, né? E até pensando nessa questão da cultura do advogado, como é que você enxerga esses obstáculos dentro da advocacia para você fazer essa implementação? Porque assim, por exemplo, a gente não é banco, né? Banco, a experiência é para ser ruim, que eu acho que é proposital para o negócio não ir adiante mesmo e você desistir de cancelar um serviço, alguma coisa. Mas no seu caso, obviamente, isso está intrinsecamente ligado ao sucesso da Juscash, da Doc 9 também, de alguma forma. Então assim, como é que você vê que a mudança na cultura ela tem que ser positiva do advogado também para contribuir com essa experiência? E se você vê que daqui para frente você está vendo uma melhoria do que era para trás, por exemplo? Sabe que, assim, falando até um pouco do que a Natália perguntou antes, né? Dos riscos que a gente assumiu e tal. Então, quando a gente começou o negócio, a gente tinha um pouco de... como os advogados que virão até nós vão agir, assim. Eles vão... Lógico, se querer o produto, é óbvio que era uma dúvida, mas depois, né? No dia seguinte, eu antecipei os créditos dele. E agora, né? Qualquer... da minha relação com ele, se eu precisar de algum apoio dentro do processo, por exemplo. E a gente se surpreendeu positivamente, assim. Eu acho que a gente tem e eu acho que a gente, enquanto brasileiro, às vezes faz essa autocrítica dura de as pessoas não se importarem tanto, ou às vezes até as pessoas serem sacana, passar os outros para trás. E a gente, assim, tem, logicamente, alguns problemas, mas a imensa maioria das pessoas tem uma mentalidade positiva, né? Ela trabalha para fazer as coisas funcionarem e darem certo. Então, a gente... Assim, eu não sei se eu percebo uma melhora, mas o que eu estou querendo dizer talvez desde o começo a gente teve uma percepção positiva dos clientes gostarem da solução, mas nos apoiarem na condução e serem muito presentes na jornada. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que estão conosco aí há 4 anos, né, com uma certa recorrência. Claro que depende do caso de uso do cliente, sim, né? sim. Às vezes um cliente ele tem uma necessidade pontual e ele faz aquela transação e está tudo certo. Mas esse cliente, por exemplo, ele antecipa assim a cada 2 meses, isso faz parte do fluxo de caixa dele, porque ele tem novos processos, ele pode esperar, ele poderia esperar. Mas ele prefere viver uma vida, investir no escritório, viver uma vida pessoal
vamos dizer assim, mais rapidamente melhor, porque senão ele tem que esperar uns 3, 4 anos pelo perfil de ação que ele tem. E aí ele antecipa com maior recorrência com a gente. E aí esse cara é um cara que eu converso de vez em quando, bato papo, né? A gente se segue nas redes sociais, então depende muito do perfil, mas a gente vê uma advocacia muito aberta, muito colaborativa, sabe? Muito positiva, assim. Então eu vejo com esse mercado, né? Esses clientes nossos, eu vejo com um olhar muito positivo. E eu acho que o que eu tenho sentido mais nos últimos anos, talvez, é cada vez mais abertura para o novo. Né? Poxa, então, isso é bem legal. porque a gente tem falado agora das novas tecnologias, do que a IA, por exemplo, está trazendo. Mas como é que esse pessoal vai encarar? Claro que daí são né? Tem inúmeros diferentes públicos dentro desse público, mas de repente aquele cara que não tem o cartão de crédito vai demorar um pouco mais para chegar na IA. Mas uma maior abertura, as pessoas querendo conhecer, querendo se capacitar mais, entender o que está acontecendo, aderir a novas tecnologias. Então, acho que tem muita coisa que vai mudar, porque o judiciário está tentando mudar, os grandes escritórios estão mudando, as empresas, seus departamentos jurídicos estão mudando, e os pequenos escritórios e autônomos também estão abertos a essa mudança. Eu acho que uma coisa... Desculpa, Rodrigo, mas eu acho que uma coisa interessante que você falou e que eu acho que vale a gente botar na mesa para a nossa audiência ouvir é que o dinheiro também tem valor no tempo, né? Eu sempre gosto de falar que dinheiro agora é melhor que dinheiro depois. É óbvio que o dinheiro ao longo do tempo ele pode ganhar valor, mas ele também pode perder valor. E muitas vezes essa questão de ganhar ou perder valor pode estar atrelada à rentabilidade, mas também pode estar atrelada aos investimentos que você faz. Quando você fala sobre tecnologia, a gente está falando de um cenário que cada vez muda mais. Então, talvez você não conseguir fazer uma adoção tecnológica agora para fazer só no início do ano que vem, pode ter um impacto abrupto no seu desempenho profissional e, obviamente, no quanto incoming, no quanto de entrada financeira você vai ter por causa dessa adoção tardia ou mais antecipada. Então, assim, acaba que eu acho que... Por isso que eu gosto muito do produto da JustCash agora, assim, de verdade, porque eu percebo que o advogado... ele apaga muito incêndio, tanto na sua característica como profissional, quanto na sua forma de lidar com as coisas. É uma constante apagação de incêndio e um planejamento muito baixo. Eu vejo isso com profissionais que estão em altos pontos da carreira, desde gerindo grandes empresas, até em escritórios médios e grandes, até, obviamente, no advogado autônomo. E quando você tem e o dinheiro entrando, talvez seja o primeiro sinal que você não vai apagar incêndio na sua gestão ali. Você vai começar a fazer investimentos para gerar mais caixa para você, sabe? Eu comecei a falar tudo isso porque essa semana, ou foi semana passada, acho que foi essa semana, saiu uma medida, que eu acho que vale a gente comentar aqui, uma medida do governo que substitui a Selic, a taxa Selic pelo IPCA na correção de depósito judicial. E aí, só para trazer, a Selic ela é maior do que o IPCA. Então, ou seja, o que o governo está sinalizando que será a partir de 1º de janeiro de 2026. O dinheiro que está em depósito judicial, em ações contra a União, autarquias, etc., ele vai começar a valer menos. Porque você vai estar corrigindo ele com um índice inferior ao que é. E, assim, isso também é uma questão, e uma questão a ser observada para todo mundo que atua com o judiciário. Porque aqui no Brasil, assim, quando a gente fala de finanças, eu não sou uma expert em finanças, eu sou advogada, mas eu sou casada com um economista, você tem a inflação gerando. Aí você tem um índice de correção que não é uma benesse. O índice de correção está ali porque o seu dinheiro está perdendo valor no tempo. Então, você tem corrigindo ele para ele se manter. E aí, quando vem o governo sinalizar, olha, a gente vai mudar o índice de correção, porque ele era um mais favorecido, a gente vai mudar para um menos favorecido. E aí, o seu depósito judiciário, quando for corrigido e você eventualmente tiver ele de volta, ele vai estar valendo menos. Então, você vai estar perdendo dinheiro. E aí, essa é uma medida que diz o governo, o objetivo é desincentivar as ações judiciais. O objetivo dele é esse. Essa entrada de dinheiro nos tribunais ser menor. Mas, assim, o que é que isso significa, né? E como é que isso se impacta? E eu acho que esse são pontos que a gente sempre tem que ficar na nossa cabeça, né? Não, e, assim, esse impacto no cenário de Selic atual, ele é muito grande. Não sei se... Assim, porque, ele está indo de uma taxa e está indo para outra. Né? Tem uma taxa. Mas, assim, a Selic está em 15, que é uma Selic muito alta. É a mais alta dos últimos vários anos. A inflação hoje, ela tá 5 pontos... Depende do índice ali, 5,2. Isso aí vai ser IPCA, eu acho, nessa medida. Vai ser IPCA. Eu acho que ela tava 5,30 alguma coisa. Então, assim, é o triplo.
É isso. Né? Então, o que vai acontecer é um valor que estava num depósito judicial, se ele ia correr... Imagina isso por vários anos, né? Imagina É isso. taxa em cima de taxa, porque a Selic é juro composto, né? Então, se fosse ficar 3 anos, não seria 45%. Seria, sei lá, 50 e poucos por cento, né? Porque é um juro composto. Então, tu imagina um valor corrigir 50% ou corrigir na casa de 18%. Essa é a diferença. Para um depósito judicial em 3 anos, por exemplo. Então, assim, a questão do dinheiro no tempo, o dinheiro sempre perde valor no tempo. Porque se tu tivesse hoje, tu podia investir e receber CDI, que é mais ou menos a Selic, né? É isso. Então, não é tão natural para quem não é do mercado financeiro ou de economia, mas isso já é uma máxima, né? Se eu tiver dinheiro hoje, vale mais do que dinheiro amanhã ou daqui a um ano. Ainda mais 3, 4, 5 anos, né? Não, é absurda a diferença. E aí, Nath, tem essa outra reflexão que tu fez que é, bom, de pronto já tem esse fato. Isso é um fato. Receber R$1.000 daqui a um mês é pior que receber R$1.000 agora, porque R$1.000 eu boto no CDI agora e eu tenho mais que R$1.000 no final do mês. Só que daí tem um outro ponto que é, bom, mas o que eu faria com R$1.000 agora? Porque talvez que se chama de custo de oportunidade. Né? E aí eu vou pegar o caso de um outro cliente nosso, só para exemplificar. A gente tinha um cliente que daí já é um escritório médio, tem uma equipe ali de umas 40 e poucas pessoas, médio para grande até, né? E ele estava fazendo a expansão para outro estado. Então, ele estava abrindo uma nova filial, contratando equipe, né? Trabalho do zero. Começou a captar clientes lá, mas começou a ter um bom volume de clientes e queria ter uma sede lá para atender melhor. Como é que esse cara financia a construção do escritório? Tem cliente está sobrando, o cara estava crescendo. Não era problema. O problema é ele ter equipe e estrutura para atender. Se ele vai no banco, ele pode tentar ir no banco. Essa é uma alternativa. O custo que ele vai ter no banco, às vezes é pior do que antecipar, e ele vai ter que ter uma garantia, ou ele vai ter uma parcela mensal. Então, como é que fica o fluxo de caixa da filial nova? Que não tem receita, né? Porque ela vai levar 3 anos para ter receita. Vai ser 0, 0, 0, parcela, 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 parcela. Daí lá no 36 tem um crédito. Então, o dinheiro hoje, muitas vezes, ele não é só a diferença entre a Selic daqui a um ano. Ele é, pô, o que eu faço com ele hoje? É isso. Se o advogado, né, o escritório, o médio, o autônomo, seja quem for, está vendo uma oportunidade, né, seja um grupo de clientes que ele poderia atender, seja porque ele vai conseguir contratar um colega que vai apoiar, seja porque ele vai para uma sede que vai fazer ele atender melhor, aí depende seja porque ele vai investir em marketing, ele sabe que ele tá mandando bem no marketing, vai conseguir mais clientes. Esse é o momento de lançar a mão de um caixa hoje, né? Via a antecipação com a JustCash, por exemplo, ou se ele tiver uma outra forma de buscar esse capital, tudo bem. Mas esse é o momento em que faz sentido, em que os 1.000 de hoje valem muito mais do que 1.000. Porque eles vão construir 10 mil, 20 mil, 50 mil daqui a um ano. Aí vai depender, lógico, do ciclo financeiro desse negócio, né? Mas então, o dinheiro hoje sempre vale mais que amanhã, mas quando tu tem um custo de oportunidade, ele vale 10 vezes mais Vale que muito amanhã. mais, né? Isso faz muito... Cara, a gente tem muito que aprender, né? Foi uma aula que ele deu aqui pra certeza. gente, né? Eu sinto que a advocacia... Pedro gosta muito de bater nesse tema também. Como é que a gente poderia aprender isso dentro de um ambiente de faculdade, cara? Porque, assim, a gente vai totalmente cego, né? Pro mercado. E, cara, nós temos quanto tempo de advocacia? Eu acho que eu sou o que tem menos tempo aqui de advocacia. Eu sou de 2018, tenho 8 anos de advocacia. Eu comecei a me preocupar com isso com 5 anos. Mas o problema não era que eu não sabia. O problema era que eu não sabia que eu não sabia. Entendeu? Isso é verdade. E aí esse é o pior dos problemas e talvez a faculdade nem seja o espaço, o ambiente que você tenha que aprender e sair de lá como o nível de compreensão de ter essa conversa que a gente está tendo agora. Mas eu acho que pelo menos ela teria que mostrar que isso é uma questão relevante dentro do seu dia a dia, cara. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que a gente não tem a pretensão dentro da faculdade de Direito a aprender financeiro igual alguém que estudou economia, administração, alguma coisa. Mas eu acho que você ter a conscientização para você entender o que você precisa fazer ou as armadilhas que você não pode cair para inviabilizar o seu negócio e a sua situação financeira,
aí sim eu acho que é um canal interessante, principalmente trazendo pessoas que não são do direito. Pessoas como o Gabriel, por exemplo, que é de fora e que vai trazer uma visão prática de como você pode organizar a sua vida para você não se encralacrar lá depois. Até assim, educação financeira é uma coisa tão relevante, assim, o Manda pro Jurídico tem essa missão de se comunicar com os advogados para trazer outros aspectos, outras reflexões, porque o Brasil é muito grande, estamos em diferenças muito grandes de recebimento de informação, para falar sobre ele, sobre ficar todo mundo na mesma página em relação ao que está acontecendo no aspecto jurídico no Brasil. E tem muitos canais hoje em dia que falam sobre finança. E por que é importante, assim? Porque, por exemplo, até quando a gente vê um decreto como esse, que a partir de 1º de janeiro de 26 você vai ter um índice de correção diferente. Até isso é uma linguagem difícil. O que é IPCA? O que é Selic? Qual é o índice de correção? E aí, se você estende isso para, por exemplo, aqui a gente está tratando de antecipação de honorário. Existem pessoas que não fazem usam o advogado que não faz uso de antecipação de honorário, mas ele vai lá buscar um empréstimo no banco. Às vezes ele nem sabe o que está compondo aquele empréstimo, o que é que ele está pagando. Se o que ele está pagando é correto ou não é correto, como é que esse juro está sendo calculado, porque, enfim, é uma linguagem que fica muito distante da linguagem do brasileiro médio. Tenha ele qualquer profissão, na minha opinião. Não, total. Sabe? Acho que a pessoa não sabe qual é o verdadeiro impacto que um decreto desse, por exemplo, causa na sua vida. Não sabe. Ele aqui exemplificou, por exemplo, a questão de juros compostos, por exemplo, como você pode investir ali e tal e ganhar na rentabilização. Mas, assim, isso é uma conversa muito mais extensa do que isso. Não, e eu exato. acho que a cegueira, e aí não é só da advocacia, tá? Eu acho que é Não, até sim. geral. É que é o nosso nicho, mas... A é cegueira sobre quais são os impactos que essas medidas de fato causam no seu dia a dia é preocupante. Por isso que lá atrás eu falei que eu acho que isso era uma coisa que não devia ser nem da faculdade, tinha que ser das escolas. Sim. Entendeu? Tá. Porque você tem que minimamente entender qual o impacto que aquilo vai causar. E aí a gente já pode abrir pro direito reforma tributária. Putz. Nossa. A gente tá de brasileiro aqui. Não, vamos ver o que vai Depois acontecer. Depois nós Vai vamos ver. acontecer, A gente tá de empurra pra brasileiro aqui, é barriga. muito Lá a bom. gente vê o que vai dar. Meu amigo, as pessoas não estão entendendo se isso foi implementado 100% à vera, como a gente fala aqui, o impacto que isso vai causar na vida das pessoas, nos negócios, no trabalho da empresa das pessoas. Não, negócios pequenos, empresas de prestadores de serviço. Então, assim, a gente tá empurrando com uma barriga a brasileira mesmo. Lá na frente A gente vê viu o prazo, se mas vai voa. implementar, se não vai. Eu deixa vou no pro ano último que dia do prazo. vem. Nós vemos. Cara, Do prazo. isso aí, se passar legal mesmo, olha, as pessoas não estão entendendo o caos que vai virar o Brasil. E os advogados Não, tributaristas vão ser... Não, esses aí estão torcendo, né? Esses aí já tão Esses aí estão torcendo mais que time sul-americano Time. mundial de clubes. Tem uma coisa que eu acho que vale valer, eu sempre falo isso, cara. Eu vi isso, na verdade, numa entrevista com o Bichara, que ele tem uma... Eu tava ouvindo uma entrevista do Renato Sapiro, o Bichara, que é um advogado que tem um grande escritório aqui no Brasil falando, e ele falou uma frase que não sai da minha cabeça e todo momento eu olho pro lado e falo... Pro advogado, gente, e você que é advogado, cara, isso é muito verdade, presta atenção. O Brasil é um eterno oceano azul. Você piscou... Pá! Tudo mudou. Você piscou, virou internacional azul. Então, assim, cara, isso é uma profissão que dá pra aproveitar. Tem que estar atento às oportunidades, né? E Sim, aí, tem que dar tempo. falando em oportunidades, até um cara que não é advogado conseguiu encontrar uma oportunidade dentro do mercado jurídico. Olha só pra você ver. Eu fico como imaginando existem o as que deve ser um oportunidades. engenheiro com tanto foco em finanças como o Gabriel é dialogar com o advogado todos os dias. Deve ser, assim, um exercício de comunicação, de Como é a experiência? resiliência. Acho que gostei pra gente finalizar aqui o nosso episódio. Como foi o desafio no começo e como tem sido hoje em dia pra você? Qual o diagnóstico que você tem da gente? Eu comentei um pouco antes, assim, que a gente se surpreendeu positivamente com a receptividade, né? É claro que a gente tem que se habituar com o doutor, né? Então, doutor, né? Isso eu já trouxe da Doc9, né? Muito tive contato com doutores aí, tanto clientes quanto parceiros. Mas, olha, muito positivo, assim. Eu acho que as pessoas, quando percebem que tu tá fazendo algo para ajudar, né? E que tu traz uma experiência que é pensada, não é assim... Cara, e assim, isso talvez seja uma coisa um pouco diferente do nosso mercado também. Daqui a pouco algumas pessoas, se já fizeram alguma sessão de crédito, vão entender o que eu tô querendo dizer. Várias empresas, grandes fundos, por exemplo, compram grandes ações, é muito no bastantão, entende? Vai lá falar com os caras pra fazer alguma coisa. Toque de caixa. Cara, manda um e-mail, entendeu? Então, quando a gente foi numa abordagem de... Não, deixa eu entender essas pessoas, deixa eu conversar com elas, entender quais são as reais dificuldades, até pra tu poder criar ferramentas, criar essa parte mais educacional, assim, de instruir, tentar ajudar. A gente viu muita receptividade. E, inclusive, como eu comentei, a gente tem muitos clientes no interior. Às vezes a pessoa ela tá um pouco mais distante de alguns conteúdos que estão acontecendo.
E aí ele se sente mais assistido, ele tá mais próximo, né? Então, foi diferente, eu acho, para mim, né? De fazer essas interações, mas muito mais no começo, né? A gente é todo mundo ser humano e todo mundo... Né? Acho que a tendência do ser humano é socializar, então, É poxa... verdade, se adaptar ali. Né? Eu acho que o propósito... Ser empático e falar, Através né? do propósito, a gente encontra a linguagem, né? Sem Tem dúvida. É porque eu acho muito que o fundamental da Doc 9 também da Juscast, principalmente, que é o que a gente está mais abordando aqui, é que vocês fizeram, e a gente falou isso lá no começo, tudo pensado para o advogado e não adaptado para o advogado. É. E essa, apesar de serem uma palavra só, a diferença é brutal, né? Nossa, brutal, eu concordo. brutal. Exato. Gente, que episódio bom, hein? Acho que pô, uma grande provocação a toda nossa audiência que talvez ainda não tenha observado de fato o risco que eles estão se envolvendo caso estejam empurrando com a barriga. O gigante acordou? Já quero uma aulinha, eu já quero uma aulinha de 1 hora aí com o Mancuso sobre finanças para advogados. Você vai estar na trilha Justo Conhecimento? Sim, é um bom ponto. Né? Tô falando, Gabriel Mancuso. Eu Respeita, Eu sou o cara né? do financeiro, tu é o cara da comunicação. Ninguém tem brevistão na ponta da língua quanto eu. Não, então a gente tá, né? Acho que o episódio, não sei quando é que vai pro ar o episódio, mas provavelmente breve. vai Em estar breve. acontecendo. Até o agosto vai contar com certeza. Vai. Então, a gente tá com uma trilha, ela começou na quinta-feira, dia 10 de julho, né? E vai até o dia 7 de agosto com conteúdos semanais. Eu vou estar num conteúdo bônus, que no fim esse vai ser gravado, mas vai sair... Então é um spoiler. Hã? Porque estavam falando que era surpresa no Ixi, pitch. então eu estraguei Deu esse spoiler. Maria que vai te puxar a tua orelha, não sei Depois não. ela explica. E a gente vai ter, assim, lógico, alguns conteúdos. O primeiro foi sobre marketing jurídico, foi muito Com o legal. Giovanni, né? Com o Giovanni, foi excelente. E a gente tem mais alguns conteúdos sobre operações, planejamento. Vai ter uns também sobre contabilidade, essa parte financeira mais hard, vamos dizer assim. E um bônus também comigo, vou entrar em questões bem práticas ali de como fazer esse planejamento financeiro, né? Então é isso, né? Então, todas as quintas-feiras até o dia 7 de agosto, às Olha 10 aí. horas. Valendo Se eu não tô muito enganado. a pena, hein, Vale gente? nosso Valendo muito a YouTube. pena. Pode salvar seu negócio. Vale a pena, pessoal. Fiquem atentos aí e aproveitem essa oportunidade. E, cara, vou agradecer a tua participação aqui, você ter vindo ao Rio de Janeiro e ter trazido o calor pro Rio de Janeiro, porque tava um frio aqui, gaúcho, no Rio de Janeiro, nas últimas semanas. É verdade. E para a tua participação, toda a parceria aí, que já tem mais de ano. E portas abertas, meu irmão. Pode falar o que você quiser aí e conte conosco. Pô, obrigado. Eu só tenho a agradecer também. Um prazer estar aqui. O papo foi muito legal. Passou rápido até porque foi bacana, né? Agradecer, então, o convite de vocês, toda a paciência aqui. Agradecer quem está nos escutando também ou nos vendo. A Juscast está aqui para ajudar a tua jornada, advogado. Então, acessa lá o nosso site para conhecer um pouco das ferramentas, conhecer um pouco do conteúdo que a gente cria lá. Dá feedback pra gente, né? Se tem alguma coisa que falta a gente fazer, o que a gente deveria fazer melhor, por favor, manda lá pra gente ter que aprender o tempo todo. E acho que é isso, agradecer e convidar todos para conhecer um pouco mais da Juscast. Quem quiser me seguir também, segue lá, Gabriel Mancuso. Olha aí. É isso. Natália e Pedro, Links na descrição da Juscast, Links na né? descrição, É isso. perfeitamente. Prazer estar com vocês aqui na mesa. Maravilhoso, gente. Sem palavras aqui. Acho que trazer um engenheiro pra conversar com o advogado, só sucesso. Pedrão, É cada episódio uma aula, né? cada episódio Cada episódio é uma aula. É Então, isso aí. Quem segue a gente vai aprender muito, principalmente quem tá no Clube do Mundo também, né, Isso Rodrigo? que eu... Fala aí. Aí, ó. Eu tô treinando bem vocês, né? Levanta e bate. É aqui, ó, gente, só pra finalizar, estamos trazendo agora o Clube do Manda, vocês já sabem, com alguma frequência disso. Também em algum lugar aqui vai ter o link na descrição, QR Code na tela, para vocês acessarem, conhecerem a nossa nova frente de conteúdo que a gente vai trazer. Mais do que o conteúdo que a gente faz aqui, tentar trazer uma transformação também para vocês que estão conosco lá na nossa rotina, no nosso dia a dia, dentro da nossa comunidade. Conteúdos exclusivos, inclusive. E aí, esses conteúdos exclusivos agora, eu acho que serão aulas de fato, né? Que a gente está desenhando aqui agora vai um pouco além da nossa abordagem temática aqui na nossa mesa de podcast. Vai ser um negócio diferenciado, casos práticos, para a gente estudar na veia como funciona e como funcionaram esses casos. E como eu falei no começo, toda referência é uma coisa positiva para ser absorvida. Pro bem ou pro mal? No nosso caso aqui, pro bem, tá? Então, pessoal, sigam o Clube do Manda, sigam a Juscast, acompanhem-nos nas redes sociais. E para qualquer outra dúvida, tenho certeza que vocês já sabem, né? Manda pro jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, queridos.